Amém? Glória a Deus. Então, só para a gente recapitular aqui, nós já vemos a respeito do amor, que deve ser sincero. Nós já vemos a questão de odiar o mal. Nós já vemos a questão de apegar-se àquilo que é bom. Nós já vemos a questão de nos dedicarmos uns aos outros no amor fraternal. É um amor família, né? Como você vê a sua família? Você sente falta dos seus filhos quando você passa dia longe, ou eles passam dia longe? O seu esposo quando passa dias trabalhando fora, ou você? Então, fraternal é isso, é nós entendermos que somos uma família. É quando o irmão não vem ao culto e a gente já fica se perguntando, já procurando saber por que o irmão não apareceu, o que é que está havendo. Não é verdade? Amém? Então nós devemos estarmos enquadrados aí. Também já vimos a questão de nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que a si próprio. Irmãos, isso aqui são atributos ou virtudes que, se você, eu, realmente entendermos isso, esse é o filtro para você ter uma testificação de quem verdadeiramente é um verdadeiro cristão. Tudo isso que está aqui, muito mais, porque aqui Paulo está trazendo alguns, mas ele vai escrever aos Efésios, também trazendo outras virtudes, aos Gálatas também ele vai falar, aos Colossenses ele vai falar isso, enfim. Aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 em diante, quando ele fala do fruto, ele está falando disso aqui. Aqui ele só está trazendo algo bem mais amplo. Mas aqui era uma das teclas que Paulo sempre costumava abater, porque isso vai definir o caráter de um cristão. Não adianta dizer que é um cristão, que é um crente em Jesus, e não haver essas práticas na vida da pessoa. Isso daqui são práticas, são ações que revelam a nova criatura, e principalmente a questão de sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Então, preferir dar honra aos outros do que a nós mesmos, esse é um grande desafio. Eu sempre gosto de dizer que a Bíblia ela é o inverso, ela é o avesso da nossa natureza humana. A Bíblia vai de encontro a tudo aquilo que a gente gosta. Você não vai encontrar, eu estou dizendo segundo a natureza humana. Segundo a natureza humana, você não vai encontrar nada na Bíblia que você goste. Por isso o Evangelho tem sido tão modificado. Por quê? Para agradar esse tipo de pessoas. Porque o Evangelho mesmo, a palavra de Deus, estou falando concernente à pessoa que não tem entendimento, que não foi chamada, que não tem o Espírito Santo, ela vai totalmente de encontro a ela. Ela não tem nada que agrade aqui. O pecador, a pessoa que está no pecado, na iniquidade, ela não vai achar nada de bom aqui, no sentido de que ela tenha prazer. Não, tudo está vindo de encontro, porque a Bíblia ela vai nos colocar ao avesso, para a gente poder realmente ser gerado. Quando a Bíblia fala de nova criatura, é nova criatura mesmo. Ela vai mudar todos os nossos hábitos, tudo aquilo que a gente aprendeu, manias, costumes, religião, cultura, ela vai mudar tudo isso, porque a Bíblia ela vai expressar o quê? A cultura do céu, a vontade de Deus, o caráter de Deus. E nós só passamos a amar a Bíblia e a gostar da Bíblia quando nós nos arrependemos, vamos a Cristo e recebemos o Espírito Santo. Aí é que começa a ter sentido a Bíblia. Quando nós temos sede de mudança, então nós começamos realmente a amar a Bíblia. Quando não há sede de mudança, aí se precisa de algumas
mensagens, como a gente vê por aí, que vai massagear ego e vontades humanas, não espirituais. São vontades humanas. E esse é um desafio aqui. Tudo isso é um grande desafio, é ou não é? Dar honra aos outros mais do que eu. O que é que as pessoas hoje querem? Querem serem reconhecidas, querem serem honradas. Dar honra aos outros? Não, elas querem o primeiro lugar. Quem quiser que chegue, que fique lá para trás, que fique em pé, ou não é? As pessoas agem desse jeito. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que sermos ao contrário, porque somos nova criatura. Então, no mundo, a questão é: eu tenho que ser honrado. É ou não é? Mas quando a gente vai para a Bíblia, que revela o caráter de Deus, ela diz: não, você tem que dar mais honra aos outros do que a si mesmo. E vamos para frente que a gente vai perceber outras coisas. Então, nós devemos preferir dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. O verdadeiro cristão, ele é zeloso. Ele é cuidadoso. Ele é dedicado. É um exemplo de crente, de funcionário, né, de pai, de amigo, enfim. Deus é um Deus zeloso. Ele cuida, ele vela pelo que ele fala. Ele não lança, ele não vai de encontro àquilo que ele estabelece. Ele é o principal interessado de fazer cumprir aquilo que ele estabelece. Então tudo permanece no controle, no domínio de Deus. Ele tem um cuidado com todas as coisas. Ele não abandonou, ele não deixou para lá, não se perdeu o valor. Não, ele permanece o mesmo. Então nós devemos sermos zelosos. Agora vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só lembrar, os amados, que aqui nós estamos vendo uma lista que nos fornece uma ampla visão de obrigatoriedades que trazem traços que caracterizam uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós vamos ver que aqui algumas dessas características que se dividem em 4. Aqui em todo esse texto do verso 9 ao 21, nós vamos ver que há 4 características aqui. São obrigações pessoais, obrigações familiares, obrigações para com os outros e obrigações para com aqueles que nos odeiam, que procuram nos detonar, mesmo sem nós termos dado motivo nenhum. E lembrando que todos esses atributos ou virtudes, eles estão revelando a presença atuante do Espírito Santo na vida da pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele vai continuar aqui depois de falar aos irmãos que eles devem serem zelosos. Ele diz: sejam fervorosos no Espírito. Ser fervoroso, o que é que você entende aí? Se você é pentecostal, aí você vai associar logo ao manto, né? E ser fervoroso é papocado de língua estranha, é rodar no meio da igreja, é cair do poder. Não. Ser fervoroso é ter uma vida constante diante de Deus.
Ser fervoroso é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Ser fervoroso é aquela pessoa que todos os dias ela está conectada com Deus. O Espírito Santo tem uma plena liberdade de atuação na vida dessa pessoa. Ser fervoroso no Espírito é ter uma vida de oração, é ter prazer na leitura e meditação da palavra de Deus. Ser um crente fervoroso é ser obediente aos pais, é ser fiel, é ser paciente, enfim. Fervoroso, ele não desanima por conta das situações. Ele não oscila por conta das situações. Mas ele está sempre avivado, sempre alegre, sempre disposto. Porque o que conduz ele não é uma natureza carnal, mas ser fervoroso no Espírito. Isso nos leva a entender que o Espírito que nós temos é a conexão com o mundo espiritual. Então, quando o apóstolo fala de ser fervoroso no Espírito, o Espírito aí é minúsculo. Ele não está falando do Espírito Santo, é do Espírito mesmo do homem. Então ele está falando de uma conexão contínua com o mundo espiritual. Há uma sensibilidade com o mundo espiritual. Quem está entendendo? Então o apóstolo Paulo diz que o verdadeiro cristão, ele é fervoroso no Espírito. Ele é fervoroso no Espírito. Porque se a gente for fervoroso no corpo, na alma, na emoção, hoje eu posso estar no culto todo alegre e domingo que vem eu estar no culto todo triste. Jesus disse que o Espírito sempre está pronto. Então o Espírito ele não cansa. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai associar ser fervoroso no Espírito. Porque o nosso espírito, ele almeja o que é espiritual. Se o apóstolo Paulo tivesse dito, sejam fervorosos no vosso corpo, aí era ruim. Porque aí a carne, a natureza humana, ela sendo fervorosa, a tendência dela sempre é o pecado, é as paixões. Então quando ele associa, sedes fervorosos no Espírito, ele está levando ao leitor a entender que o Espírito está pronto, ele almeja as coisas espirituais. A vontade do meu e do seu Espírito todos os dias não é pão com café. A carne é que deseja isso. Mas o Espírito ele não está nem aí para isso. Ele quer louvor, ele quer adorar, ele quer receber de Deus, ele quer ter comunhão com Deus, ele quer ter intimidade com Deus. A vontade do nosso espírito é com o mundo espiritual. Ele não se alegra com o mundo material. O nosso corpo, que é o intermediário entre o espírito e esse mundo, é que ele tem prazer nas coisas daqui. Mas o espírito, ele não está ligando para isso. Amém? Então seja fervoroso no Espírito. O crente que tem o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, ele é um crente fervoroso, dedicado. Mais uma vez eu vou dizer, o fervoroso não está relacionado só a momentos de ações do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.
Depois que ele diz, sejam fervorosos no Espírito, ele diz, alegrem-se na esperança. Tudo que eu estou falando aqui está ligado a uma vida cheia do Espírito Santo. Alegrem-se na esperança. Qual é a nossa esperança? Vamos para Romanos 5. Abra aí Romanos 5, verso 2. Romanos 5, verso 2. Que o apóstolo diz aqui: por meio de quem, eu vou ler a partir do 1, tá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a sua esperança? Qual a esperança que a igreja? Qual a esperança que a igreja deve ter? Jesus vai voltar. Sou um salvo em Jesus. Glória a Deus. Amém, Diácono Edson. Então, por que nós devemos nos alegrar na esperança? Porque nós não estamos esperando em alguém que vai falhar. Uma coisa é nós estarmos esperando uma mudança através do governo Bolsonaro. Eu posso me frustrar, você pode se frustrar. Eu acho que já tem brasileiro que já está se frustrando, porque não entende que o homem precisa de muitos anos. Se precisou de 10 anos, quer dizer, 10 anos só do PT. Então, ao longo de mais de 20 anos que o país vem decaindo, aí querem que o homem não estrale de uma coisa que já vem há anos sendo arruinada. Não pode. Ele vai precisar no mínimo de 20. Não foi 20 anos para esculhambar? Vai precisar no mínimo de 20 para ajeitar. É uma coisa lógica, mas vamos lá. Então, assim, aonde está a nossa esperança? No Senhor. Então a nossa esperança está no Senhor. Então não é uma esperança que vai ser frustrada, porque nós aguardamos a glória, a eternidade, a vida eterna para sempre com Deus. Então é nisso que a nossa esperança tem que estar firmada. Eu não estou esperando em algo perecível, não estou esperando em um homem, em alguém que pode perecer, que pode falhar. Não, a nossa esperança está naquele que não mente, que não falha, que não muda. Deus é imutável, jamais Ele vai mudar a sua forma de ser, de trabalhar, de julgar, de ser justo, de amar. Ele não muda, Deus não pode mudar. É impossível Deus mudar. Então nós devemos nos alegrar na nossa esperança, porque a nossa esperança está em Deus. É uma esperança que não pode haver oscilação. Porque quando eu espero em Deus e deixo de esperar, eu estou dizendo que Deus é o quê? Que Ele é incapaz. Então veja que
a esperança, ela vai produzir. Essa esperança, ela produz. Vamos aqui para Romanos de novo, capítulo 5. Porque Paulo está falando aqui no 12, o que na verdade no capítulo 5 ele já tinha antecipado. Então ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, na minha diz um caráter aprovado. Na sua diz o que? A atualizada? Experiência. A perseverança vai produzir experiência, ou seja, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ou seja, a experiência vai produzir quem? Esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi concedido. Então veja que a esperança é um dos motivos da minha alegria. Porque eu espero em quem jamais vai falhar comigo. Ainda que eu me frustre e me decepcione com pessoas, todavia a minha esperança está firmada em dias melhores. Não porque a economia do país vai crescer, é bom. Mas a nossa esperança, ela está no Senhor e nas promessas que Ele tem disponibilizado. No que nós agora temos em Cristo, essa é a nossa esperança. Porque nós entendemos que o mundo é uma questão de tempo para que ele seja destruído. Então a nossa esperança está no Senhor. E quando nós olhamos para essa esperança, nós devemos nos alegrar. Porque ainda que tudo esteja dizendo ao contrário, todavia nós esperamos no Deus que não falha. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Então a verdadeira esperança, aquele que espera em Deus, ele tem motivo de alegria. Por isso que o apóstolo ele está dizendo, se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação. Eu acho isso aqui um dos grandes desafios, ser paciente na tribulação. Porque o que eu vejo é na verdade pessoas desnorteadas em meio às tribulações. Fica perturbada, meia louca, não é? Eu já vi pessoas na igreja, no culto, falar: irmãos, devemos ser pacientes. E no outro dia eu chegar na casa dela e ela está lá impacientezinha, tribuladazinha da vida. Ai, que vão cortar, vou ficar aqui. Vixe, rapaz, é porque a irmã estava falando de paciência ontem, né? Confiar. Pensou? Mas esses são atributos de um crente cheio do Espírito Santo. Por isso que às vezes as pessoas associam o crente cheio do Espírito Santo porque fala em línguas, porque profetiza, porque caiu do poder, porque tem uma
uma mensagem fervorosa, né? Isso aí também depende de mensagem fervorosa. Mensagem fervorosa, eloquência é quando você prega a palavra com uma autoridade de Deus, uma unção, graça do Espírito Santo. Isso é. Agora, às vezes as pessoas confundem isso aí com barulho, né? Amém? Então vamos lá. Ser paciente na tribulação. O Espírito Santo nos foi dado, querido, para que eu e você venhamos desenvolver todas essas virtudes, porque elas vêm do Espírito, através da palavra de Deus. Veja que a palavra de Deus está dizendo que nós devemos sermos pacientes na tribulação. Se Jó não fosse paciente, ah, meu Deus, e agora? Meus filhos morreram, ah, misericórdia, Ave Maria, né? É um negócio que não sai da boca dos crentes. Ave Maria, meu Deus. No instante fica católico, né, os irmãos? De novo, volta tudo de novo. Paciente, meu irmão. Jó, eu vim aqui te dizer que a casa onde teus filhos estavam, veio um vento do deserto e soprou, e a casa caiu sobre todos eles e estão todos mortos. Olha, meu Deus, minha Nossa Senhora. A Bíblia diz que Jó ouviu, rasgou as suas vestes e foi se humilhar diante de Deus. Ele não se desesperou. A gente se desespera. Porque isso é um desequilíbrio emocional da nossa natureza humana. Mas o Espírito Santo, ele trabalha em nós para que nós venhamos termos esse equilíbrio emocional. De diante dos problemas, permanecermos firmes, pacientemente. Porque aí entra a questão da confiança, da certeza de quem nós servimos. É tanto que Jó ele usa a expressão: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo: eu estou nessa condição, eu tenho passado por tudo isso, mas eu sei que isso não vai ser para sempre. Há um Deus nos céus, e com certeza Ele ainda vai se posicionar concernente ao que eu estou passando. Ele vai fazer alguma coisa, Ele não vai me deixar aqui para sempre. Ele vai socorrer, Ele há de fazer alguma coisa. Porque quando nós temos paciência na tribulação, nós conseguimos buscar a Deus na tribulação. Quando nós não somos pacientes na tribulação, a gente fica que nem doido. A gente pensa em pedir a ajuda a fulano, a cicrano, a beltrano, ao prefeito, ao governador, ao presidente, né? Mas não lembra de orar. Porque depois que nós orarmos e Deus dizer, e Deus direcionar assim, vai no governador que ele vai te ajudar, aí a gente vai. Porque a paciência na tribulação é o fator decisivo para mim suportá-la. Se eu não tiver paciência, eu vou procurar ajudar Deus, eu vou procurar solucionar as coisas à minha maneira. E isso, em vez de trazer solução, vai agravar mais a situação.
É como aquele dente que está doendo bem pouquinho. Aí você vai cutucar. O que é que acontece? Lateja, não dorme de noite, né? Foi mexer em quem estava quieto. Ter deixado ele lá mesmo. Ô pastor, que sentido figurado bonito, né? Paciente. Saber esperar. Ter confiança, convicção. Deus está olhando para mim. Eu não sei qual o motivo do que eu estou passando, se é provação, se é punição. Eu já preguei isso aqui. Mas todavia, Deus, eu estou aqui na tua presença, Senhor. Senhor, se eu pequei, me perdoa, me ajuda, Senhor. Mas se isso não é punição, então, Senhor, me fortaleça para que eu possa passar e eu venha a ser aprovado, e o teu nome venha a ser glorificado, e eu venha a ter mais intimidade. Já que nós pregou aqui domingo a respeito disso. A tribulação, ela produz coisas boas. A gente é que tem uma mentalidade de quando estamos sendo provados, Deus me esqueceu. Deus só olha para os irmãos, não olha para mim. Deus ama a irmã Sara, porque a irmã Sara tem um bom emprego, eu não tenho. Deus só olha para a irmã Sara, ela tem um carro, eu não tenho. Deus só olha para fulano, eu. A gente tem essa mentalidade, porque isso é ação da nossa natureza, e Satanás se aproveita disso. Deus está te abandonando. Então a primeira coisa que nós devemos realmente fazer é termos paciência para chegar diante de Deus e perguntar: Deus, qual o motivo desse levante aí? Isso é para me fazer crescer? Ou eu estou sendo penalizado por algum pecado que porventura eu cometi e não percebi? Por algo que eu ando fazendo e ainda não me dei conta? Se a gente tiver paciência, a gente sabe perguntar. Agora, se não for paciente na tribulação, a gente fica aquela pessoa cheia de direito, né? Não tem um ensinamento por aí que diz que o crente não pode ter tribulação, não pode passar por problema, é ou não é? O crente não pode ficar doente, né? Não tem um ensinamento aí? A doutrina da prosperidade está agregada a isso. Você tem que ser rico, você tem que ser sempre saudável, você não pode ter problema. Não, você não pode, você é filho de Deus, você não tem problema. Então a Bíblia está mentindo aí em certos pontos. Não, o crente, ele fica doente. Fica doente, quem é que não fica doente? Por que nós não vamos... por que nós não estamos sujeitos a uma enfermidade? Nós estamos vulneráveis. Agora sim, claro e evidentemente que servimos ao Senhor. E quando isso ocorre, tem que haver um motivo, amém? Tem que haver um motivo. Senhor, qual a situação? Por que eu fui como é que fala? Não. O médico faz um exame, pronto. Senhor, qual o motivo de eu ter sido diagnosticado com essa doença? De onde ela veio? Qual o propósito? É glória mesmo ou não? Ainda tem coisas para me fazer aqui, é só para me ter mais experiência, a minha fé aumentar. Porque são as tribulações que nos traz experiência. É ou não é verdade? A Bíblia, ela revela a Deus, mas ela não me dá experiência. As experiências, elas são vividas. É quando eu tenho um livramento, é quando eu tenho uma enfermidade e Deus vem e me cura, ou alguém da minha casa, enfim,
São essas situações que nos traz experiência com Deus. É onde o Deus da Bíblia, que eu conheço pela Bíblia, ele se mostra atuante e real. Não na letra, mas de verdade. Através de suas ações. Então a tribulação, ela favorece isso. Ela sempre traz benefícios. Por isso que temos que ter paciência para saber o que é. Se é provação, então se prepara que tu vai crescer. Se prepara que Deus vai te levar a outro nível. Você vai ter experiências maiores com Deus. E se o que está havendo é punição, também você vai crescer, porque você vai aprender que de Deus não se zomba, que Ele ama você. Não é assim que Jesus diz lá no Apocalipse? Eu disciplino, eu corrijo a quem eu amo. Então, se eu estou sendo punido por algo, isso é sinal que Deus me ama. Deus não me deu, o amor não é expressado porque eu sou mimado. O amor é expressado quando há correção, quando há disciplina. É aí onde está o amor. As pessoas acham que Deus amar é, sabe, passar a mão na cabeça. Não, deixa o bichinho. Nós é que tem esse negócio de deixa o bichinho. Com Deus não tem negócio de deixa o bichinho, não. Ele pune qualquer um. O que é que a Bíblia diz? Ele não poupou seu filho, aí vai poupar eu e você. Ele não poupou seu filho que estava sobre ele os nossos pecados. A ira de Deus veio com gosto de gás sobre Jesus. Aí ele vai poupar eu e você? Poupa não, querido. Vacilou, tem punição. Porque essa é uma forma de Deus revelar o seu amor aos homens. Puni-los. Para que eles venham entender o amor de Deus. Se você tem um filho e não quer que o seu filho se perca, o que é que você vai fazer? Você vai punir. Para que existem leis e autoridades? Para punir quem transgride a lei. Para que não venha acontecer de errar de novo. É para isso que serve a punição. Ou eu errei, estou sendo punido, estou pagando aqui pelo meu crime, mas quando eu sair daqui eu vou trabalhar, vou viver a minha vida, vou ser uma pessoa. Aí é outra coisa. É ou não é verdade? Se o sistema carcerário do país fosse desse jeito, era bom. Se todo mundo que tivesse nesses presídios estivesse pensando dessa forma, quando eu sair daqui eu vou mudar de vida, vou trabalhar, vou seguir. Quer dizer, eles estão sendo penalizados, mas ainda têm a mentalidade de que estão sendo injustiçados porque estão sendo penalizados. Ainda acha ruim se for arroz com feijão, queima os colchão e tem que ter colchão novo logo no outro dia, porque senão, está entendendo? Essa é a geração que nós estamos vivendo. Tudo descontrolado, tudo o inverso, e não é. A tribulação é produtiva, ela não é destrutiva, ela é produtiva, mas temos que ter paciência para nós podermos usufruir da sua produtividade. Senão, ela pode deixar sequelas, ela pode trazer danos, e isso pode acarretar na minha vida espiritual danos, traumas, que vai dificultar a minha caminhada, a minha espiritualidade. Então temos que ter cuidado. Então sempre que você for provado, estiver passando por situações, lembre-se, isso é para mim crescer. De uma forma ou de outra eu vou crescer. E se entregue, Deus, eu estou aqui. Eu não sei o motivo. Se o Senhor quiser me falar,
eu agradeço. Mas todavia eu confio no Senhor, porque eu estou nas tuas mãos. Porque eu sou filho, eu sou filha tua, e eu creio, Senhor, que tu vais se posicionar. Eu sei, Deus, que tu estás no controle e eu não estou esquecido ou esquecida. Tu me vê nesta hora, tu sabes dessa situação. E eu creio que tu vai manifestar o teu poder, tu vai trazer uma solução. E confiar, né? Esperar. Porque a paciência vai conduzir a isso. Amém, amados? Aleluia. Ser paciente na tribulação, ele diz que também devemos sermos perseverantes na oração. Sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Eu não entendi nada, não sei o que é isso. Fala para o diácono Jean aí fora, depois ele me passa. Perseverantes na oração. Veja que essa palavra perseverante, ela tem um significado muito forte. Porque quando o apóstolo Paulo diz, irmãos, sejam perseverantes na oração. Eu entendo que muitas vezes a gente não tem muita vontade de orar. É ou não é? Se ajoelha, dá um sono, dói as costas. Se orar com a face no pó, fica gripado, porque tem poeira no chão. O sangue vai descer para a cabeça. Eu vou ter um Alzheimer aqui. Alzheimer não, é um derrame aqui. Você já viu quando pensa um monte de besteira? Hoje eu vou orar com a face no chão, mas eu já sei que amanhã eu vou amanhecer gripado. Já começa a profetizar, né? Então, quando ele diz sejam perseverantes na oração, quer dizer que vai ter momentos que eu vou orar de forma espontânea, sabe? Glória, é muita glória. Mas vai ter momentos em que eu vou estar sem forças de orar. Então eu tenho que ser perseverante. Você alguma vez já se ajoelhou e disse assim: Deus, eu estou aqui. Eu não sei nem o que dizer. É ou não é verdade? Tem vezes que você se ajoelha, Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que estás entronizado, a Ti a honra, a glória, e começa a louvar, e adora, e é poder, mas vai ter momento que você se ajoelha e vai dizer: Senhor, não sei o que fazer, estou aqui, me ajude aí que eu não sei nem o que dizer, não sai nada. E às vezes você se ajoelha e não diz nem Senhor meu Deus e meu Pai. Você se ajoelha e fica só chorando ali no seu canto, chora, depois se levanta e diz amém, Senhor. São situações. Por isso eu entendo que quando chegar um momento em que eu estiver com dificuldade de orar, eu tenho que lembrar. Deixa eu ensinar uma coisa aqui, os amados, porventura você ainda não percebeu. Como é que a Bíblia funciona? Atos vai registrar que a igreja ela era perseverante na doutrina. O nome perseverante aparece de novo. Eu ouço, eu guardo e vou colocando em prática. Porque no momento, hoje você está ouvindo isso, o que eu estou trazendo para você aqui segundo a Bíblia. Vai chegar um momento que você vai lembrar do que eu estou dizendo hoje. Você vai se ajoelhar para orar e não vai ter forças de orar. Aí, o mesmo Espírito que está falando nesta noite aqui, neste lugar, por meio da palavra de Deus e na minha boca, ele vai lembrar você. Naquele dia o pastor pregou sobre isso. Que chega momentos que a gente não tem força para orar.
Mas a Bíblia diz que nós temos que ser perseverantes. Eu não estou com força de orar, não estou com um pingo de vontade de orar, mas eu vou orar, porque eu tenho que ser perseverante. Perseverar, querido, é exatamente isso. É eu sem força, sem vontade, mas estou ali. Não tenho assunto, mas eu estou ali ajoelhado. Eu não vou dar ao meu corpo o privilégio de mudar a minha forma de ser. Não, eu vou me ajoelhar. Senhor, me ajuda. Senhor, me aviva de novo. Senhor, me enche. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Pai, me socorra. Peça socorro. Socorro, Deus. Aí o marido vai dizer, essa mulher está doida mesmo. Pede socorro. Senhor, me ajude. Queridos, eu já passei, nesses 25 anos de fé aí, eu já passei por tanta coisa, querido. Eu sei o que é isso. Eu me achava um super crente. Saía em cima desse morro aqui, expulsando o demônio. Dá um mau valor expulsar um demônio. Achava. E Deus permitiu Satanás me tocar, me envergonhar, para ele me mostrar que eu dependo dele, que eu não tenho nada, tudo é dele. E aí a gente vai aprendendo. Então assim, tem tempo que a gente orar é moleza. Você ajoelha ali, passa até 2 horas, é ou não é? De madrugada. Eita Deus, é forte, eu gosto das madrugadas, porque aí ninguém perturba. A Miriam não me pede dinheiro de madrugada, ela não pergunta o que é que nós vamos almoçar, não reclama de nada, é só eu e Deus. Clarice, aquieta, ele não está correndo, não está gritando, não está acontecendo nada, é eu e Deus, né? Então fica mais tranquilo, a gente conversa melhor. Enfim, mas tem tempo que a gente está com uma disposição, né? Acorda de madrugada, vai orar, e ora, quando a fé o galo está cantando, né? E aí você, Jesus, ainda bem que o galo cantou e eu não te neguei, pelo contrário, eu estou aqui de joelho. Mas vai ter dias que vai acordar de madrugada e é aquele som, né? O oi pesado, né? Vai no banheiro, aí volta, coça a cabeça por ali, corpo pesado, sem vontade. Mas aí você diz, eu vou me ajoelhar assim mesmo, né? Aí ora que nem uma irmã ali. Senhor meu Deus. É desse jeito, querido. Por isso, a palavra de Deus nos ensina tudo. Porque nós vamos ter momentos. E a palavra é exatamente para isso. Quando nós estivermos num momento, a gente lembrar. A palavra de Deus diz isso. Chegou a tribulação, a Bíblia ensina que eu tenho que ser paciente. Senhor, me dá paciência. Espírito Santo me ajuda a ser paciente. Não deixa eu endoidar aqui não. Ou estou sem vontade. Mas naquele dia, o pastor pregou que vai ter momentos que eu não vou estar bem, mas eu tenho que ser perseverante. Perseverar. Essa palavra está ligada à questão, eu estou sem força e sem vontade, mas todavia eu permaneço ali. Perseverar. É um momento. Ele vai passar. E aí nós vamos dar continuidade. Vai chegar o tempo de ser fervoroso de novo na oração. Mas são fases da nossa caminhada cristã. E nós temos que estarmos atentos a isso para não sermos pegos de surpresa. É ou não é?
A gente tem que entender, querido, o momento. Você tem que saber quando você está bem, quando você não está. Senhor, não estou bem. Me ajuda, Senhor. Senhor, é aquilo que o apóstolo Paulo ensina aos coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O povo só faz isso no dia do culto da ceia, né? Deixa eu me examinar. Falei do pastor bem pouquinho esse mês, menos do que ano passado. Senhor, me perdoa, vou falar menos. Não, aquilo é diário. Examine-se. Então, será que eu não consigo entender que eu estou com a minha vida de oração baixando? Meu nível de busca está baixando? Será que eu não consigo perceber isso? Temos que perceber. E temos que sermos verdadeiros. Senhor, não estou bem. Senhor, me ajuda. Estou fraquejando. Senhor, me ajuda. Eu voltei a olhar para aqueles vídeos de novo. Meu Deus, a minha vida está... A gente tem que entender, porque se a gente não entender, o que é que vai acontecer? É queda. É desistência. Vou mais não aguento. Está entendendo? Não, é só um momento, querido. Permaneça diante de Deus, busque em Deus e Ele vai fortalecer. Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Perseverantes na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Sempre que você for ver o ensino concernente a ajudar, principalmente o apóstolo Paulo, ele leva sempre o entendimento de que o socorro, ele tem que ser primeiro aos da fé. Você já viu igreja que eles abrem uma ONG, deixa eu ver, vamos botar aqui em Moçambique, né? Não tem igrejas que são grandes, têm boa renda, eles abrem ONG lá em Moçambique, aí fica aí fazendo a maior propaganda porque está em Moçambique. São pessoas necessitadas? São, mas quantas pessoas crentes em Jesus têm necessitado no Brasil? Quantos crentes amanheceram hoje e talvez ainda não comeram hoje? Você acha que não tem no Brasil? Tem. Então o socorro, o primeiro socorro é os de casa, não é os de fora. A Bíblia não ensina isso. Quando há socorro em casa, aí vai para os de fora. Por isso que ele diz, compartilhem, ou seja, dividam o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Necessidades. O detalhe, está necessitado? Então tem que ajudar. Se não há necessidade, então aí é outra coisa. Eu vou lhe dar um exemplo aqui para a gente entender, às vezes, uma questão de necessidade. Por exemplo, eu me congrego aqui, estou desempregado, minha esposa está desempregada, não estamos conseguindo renda nenhuma. Temos filhos pequenos e realmente estamos passando por um momento de muita dificuldade. Não está dando para pagar a luz, a água. Há uma dificuldade, o gás acabou, não tem como comprar o gás. Então, se você está sabendo de alguém que está nessa situação, então
devemos repartir o que nós temos. Não é ficar sem. A Bíblia não manda você ficar sem para dar. Se tem 2 túnicas, dá 1. Ele não mandou dar 2. Você não vai ficar sem túnica para dar túnica para o outro. Isso é ensino da Igreja Católica. Então, há uma necessidade, compartilhe. Divida. Ajude. Tem 1 quilo de arroz, parte no meio, feijão, uma farinha, vai partido no meio, está aqui, irmão. Vai lá. Não, eu vou dar tudo que eu tenho, porque o Senhor, peraí, vai com calma aí, depois tu está passando fome aí, vai botar a culpa em Deus. Tem que ser com sabedoria. Às vezes, eu digo porque eu já vivenciei isso. Quer dizer, eu fazia parte das finanças desse ministério e o outro pastor chegou para mim e disse: pastor, temos alguns necessitados na igreja. É mesmo? Quem são? Tem o fulano de tal, está passando uma prova aí na sua casa. É mesmo? Tá certo. Então ele mandou aqui esses 2 papéis de luz, esses 3 papéis de água. Ixi, rapaz, 2 papéis de luz, 3 papéis de água, E nós vamos ter que fazer uma cesta básica para levar. Tá bom. Vamos lá. Fizemos. 1 mês depois. 2 meses depois. Chegou 2 papéis. Isso quer dizer que é do mês passado para o mês anterior. E eu fiquei assim, rapaz, eu vou dar uma olhada nisso aqui. E aí eu fui visitar os irmãos necessitados. E aí eu descobri que um dos irmãos necessitados, a esposa estava trabalhando. Bom, se tem uma renda dentro de casa, está necessitado? Não, pode até estar com dificuldade em algumas coisas. Necessitado não. Necessitado é quando você não tem recurso de lugar nenhum. A irmã, ela estava trabalhando e o salário que ela ganhava, que era um salário mínimo, com um monte de desconto. E lembrando, essas pessoas não eram dizimistas. Eu detectei logo isso. A primeira coisa que eu fiz foi investigar se elas eram dizimistas. Então eu disse: olha, pastor, essas pessoas elas não são dizimistas. Não, mas é porque não tem para dizimar. Será? Então, a esposa trabalha. E aí, cheguei na casa do irmão, tomei um susto. Olha o necessitado com uma TV de 40 e não sei quantas polegadas. Rack novo. Cozinha toda imobiliada. Os quartos dos meninos, tudo com móvel novo e cama nova. A sala toda bonita. PlayStation 3. Bora, pastor, brincar um pouquinho. Eu digo: olha, rapaz, desse jeito também eu quero ser necessitado. Então, isso é ser necessitado, irmão? Quando eu fui a fundo, ainda estava pagando um consórcio de uma moto. Quer dizer, o cara totalmente desorganizado e com preguiça de trabalhar, essa era a realidade, e comprando o que não podia comprar, estava lá com o nome Os Necessitados da Igreja. Porque não pagava luz, água e não tinha o que comer. Por quê? Porque estava pagando televisão, PlayStation, armário, não sei o que lá. Não. Está cortado aqui. Aqui não tem necessidade de nada. Vende tudo que tem e começa de novo.
Não, mas eu não posso deixar de pagar o meu consórcio. Eu também não posso estar pagando a sua luz todo mês. É responsabilidade sua. A igreja não vai estar pagando seus papéis de água e luz. Pague. É responsável. Você tem como pagar. Agora, quando não tem como pagar, aí tudo bem. Então, nós devemos compartilhar com os santos nas suas necessidades, naquilo que realmente está faltando, porque não há como realmente tirar. Agora, se eu trabalho e eu não sei administrar o pouco que eu ganho, eu trabalho, mas eu trabalho e ganho 1.500 e gasto 3.000, o que é que tem a ver a igreja com isso? Isso não é ser necessitado. E por cima ainda não é dizimista. Aí quer o quê? Então eu particularmente, eu não sei você, eu particularmente, eu gosto muito de analisar essa questão de necessitado. Eu procuro ver realmente se há necessidade. Porque se não tiver, eu posso até ajudar, sem problema. Mas assim, não vai muito longe não. Uma vez, 2 vezes, eu tenho um coraçãozinho mole ainda. Mas não vai muito longe. As pessoas têm que aprender a administrar. Ser fiel ao Senhor e administrar o que tem. Se não pode comprar, não compra. Eu sou cheio de sonhos. Eu tenho vontade de tanta coisa. E nem morri ainda porque não realizei. Estou esperando um dia. Quem sabe Deus pode me dar condição e eu vivenciar esse momento. Se não, não tem problema nenhum. Eu não vou deixar de viver por isso. Não é verdade? Né? Agora temos que saber administrar o pouco que a gente tem. Uma coisa é a irmã Sabrina que ganha 3.000 e vive uma vida tranquila. Eu trabalho, só ganho 1.500, então eu vou ter que viver uma vida tranquila dentro dos 1.500. E do mesmo jeito que a Sabrina, ela vai para o shopping Rio Mar e vai para a praça de alimentação e come um calzone, eu ganhando 1.500, eu posso também ir para o Rio Mar, ir para a praça de alimentação e comer calzone. Por que não? É só eu saber administrar o que eu ganho. Eu posso não ter a blusa e a irmã Sabrina vai para o shopping, blusa da Dudalina de R$250. Mas eu estou vestido com outra blusa que ninguém está vendo a minha nudez e dá certo. E olhe lá se não acharem a minha mais bonita do que a dela. Porque uma vez eu cheguei com uma camisa assim de feira, porque também depende do manequim, Eu sou bonito de todo jeito, então eu cheguei com uma blusa de feira e tinha um irmão lá, blusa toda de marca, calça de marca, tudo. Eu disse, eita rapaz, ô glória, amém varão? É benção, tá? E ele lá se achando, Eu estava na porta de um lado e ele do outro, Ele se achando. E eu lá, bem simples, Blusinha da C&A, calça também, e sapato também. Tudo da C&A. A dele não, foi na Bronxfield. A irmã chegou, Pai do Senhor, Pai Senhor, pastor, o senhor está bonito. Diga, Jesus, vai botando por terra esse negócio. Esse cabo hoje ele vai aprender a ter humildade. Sei que umas 4 pessoas disseram que eu estava bonito, nenhuma disse que ele estava. Mas elas estavam se referindo à roupa. Mas eu entendi que tudo aquilo ali teve um propósito.
Eu acho que ele entendeu que a gente pode ser feliz naquilo que a gente pode ser, dentro da nossa condição. É ou não é verdade? Eu não tenho carro, mas eu exploro a irmã Sara, o irmão Edinaldo. O diácono Jean. Quando olho para um lado, não tem nenhum. A irmã Sara trabalhar. O irmão Edinaldo, eu não sei cadê, não achei. Mandei mensagem. Não, Jean, eu não gosto de andar de moto, não, mas é o jeito, vamos acular. Se fosse eu, depois vá a pé, né? Mas é isso, amados. Às vezes as pessoas se acham necessitadas e às vezes não estão dentro desse padrão de necessitado. Eles só não sabem administrar o que tem. E tudo começa pela fidelidade ao Senhor. Não é verdade? Ser fiel ao Senhor. Administra o pouco que tem, Deus vai abençoando. O que é a bênção de Deus? É eu viver bem com aquilo que eu tenho. Nem sempre é abundância, muita coisa. Não, é eu viver bem com aquilo que eu tenho. Se eu tenho muito, eu vivo bem. Se eu tenho pouco, eu sou feliz do mesmo jeito. Eu glorifico, eu sirvo a Deus. Está entendendo? Tenho comunhão com os irmãos e é uma bênção. Então a gente tem que ter cuidado com esse negócio. Quem tem cartão de crédito, traga o seu cartão de crédito domingo, que eu vou orar nesses cartões. Mas é para bloquear tudinho. Aleluia. Então, irmãos, devemos estar atentos às necessidades de nossos irmãos. Amém? Para que venhamos socorrê-los. Tá certo, amados? Isso é muito importante. Também o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos praticar a hospitalidade. No tempo da igreja primitiva de início, eles tinham muito essa questão, era muito importante. Hoje, já pensou você? A gente fica meio assim para botar alguém dentro de casa, não é verdade? Você abrir a sua porta da sua casa para uma pessoa que às vezes você não conhece. É difícil, né? Mas vamos lá. Então a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva, isso para eles eram muito importantes, porque naquela época as pessoas viajavam muito. Então elas precisavam muito de hospedarias, e eram poucas, sempre estavam lotadas. Né? Os evangelhos vai dizer que José e Maria procurou o quê? Uma hospedaria. Então encontrou a hospedaria, estava o quê? Lotada. É tanto que tem canto lá para trás, acolá. Mas aqui nos quartos não tem mais não. Então era uma situação que havia muita necessidade nesse quesito. E os irmãos, eles começaram a abrir as suas portas para esses que viajavam. Principalmente, claro, os irmãos da fé. Então os irmãos que viajavam de cidade em cidade, levando a mensagem, eles eram assistidos por esses irmãos que, ao perceberem que aqueles irmãos eram de outras regiões, então eles já o convidavam para que ficasse em sua casa. Os judeus, eles têm muito isso, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele ensina, né, os irmãos a exercer essa hospitalidade. Vê alguém com dificuldade de não ter onde ficar, você poder disponibilizar um lugar para que ele venha passar a noite e no dia seguinte seguir viagem. Hoje em dia esse exercício ele é mais difícil, mas isso pode acontecer, não é? A Bíblia diz que muitos hospedaram anjos, né? Achando que eram pessoas, e foram abençoados por essas ações, porque foram testados. Eu conheci
Quer dizer, eu conheci no sentido de ter visto, né, a questão do conhecimento. Eu não estou lembrado nela, o nome dela do momento. Ela foi uma das que começou o ministério. Era um ministério muito conhecido no meu tempo. Eu não sei nem se ele ainda existe, não sei. Bom, eu só sei que essa missionária, ela uma vez eu ouvi um testemunho dela dizendo que eles estavam passando uma grande luta, tinha nada para comer, e eles amanheceram um dia e não tinha refeição, oraram ao Senhor, meio-dia eles estavam orando, agradecendo ao Senhor, e aí ela disse que um vizinho chegou lá com um prato de comida para ela. Esse prato de comida seria para dividir para ela, para o marido e para os filhos. E na hora que eles sentaram na mesa para comer, que deram graças, alguém bateu na porta. E ela levantou. Quem é? Será que é o vizinho com mais um prato? Todo mundo feliz, né? E quando ela abriu a porta, era um mendigo. Olhou para ela e disse: eu estou com fome. Você tem comida, não? Para me dar? E ela conta que, meu Deus, e agora? Ela pensou: eu vou dividir a comida. Foi lá e dividiu a comida. Deu. Quando ela deu, que ele pegou aquela vasilha com aquela comida, aquele mendigo olhou para ela e disse assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele muda a tua sorte hoje. E ela disse que a partir daquele momento, o marido se empregou, ela se empregou, e anos depois, Deus confirmou o ministério cresceu abençoadamente. E eles tiveram uma vida muito próspera. Então, assim, são ações. Por isso que eu digo, a experiência, ela vai além da letra. Nós lemos aqui: Deus é soberano. Oh, que legal, que forte. Mas sabe quando é que eu vou vivenciar o que está aqui? Quando eu tenho experiências com Deus. Porque a Bíblia, ela vai me conduzir a isso, pelo Espírito de Deus. Então essa questão da hospitalidade era algo que era muito praticado pelos irmãos da época, nesse sentido que eu já falei. Hoje isso ainda pode acontecer. Só que hoje nós estamos em um tempo bem complicado, né? Uma coisa é eu permitir a algum dos irmãos, né, dormir uma noite na minha casa, permanecer até alguns dias, não é verdade? Enquanto o irmão ajeita um outro lugar. Mas, e se for uma pessoa desconhecida? Se for um irmão que de repente eu estou aqui fora, ou você está aqui fora, terminou o culto e vai passando o irmão, e diz assim: ô irmão, graças a Deus que eu te achei, paz do Senhor, não, irmãos, eu moro no Canidé e eu estou sem passagem, sem condição de ir, eu preciso dormir em algum lugar para amanhã eu seguir viagem, não tem como eu viajar agora.
Teria como o irmão me ceder um lugar para que eu possa dormir até amanhã? E aí? Já pensou? Chegando um irmão desse ali no portão da irmã Sara, da irmã Sabrina. Meu Deus, aqui é 2 mulheres. Somos 2 moças. Botar um homem dentro de casa que nós não conhecemos é complicado. Tem que ter discernimento de Deus nessas situações. O Espírito de Deus tem que confirmar o negócio, né? Se não, irmão, eu sinto muito, mas vai procurar outro lugar. Aqui mesmo não, Gavião, vai para lá. Glória a Deus. Esse texto está rendendo, né, irmão? Parece que vai até dezembro de 2019. Vamos lá, para a gente finalizar. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. O que é que você está fazendo com aqueles que lhe perseguem? Isso acontece muito em trabalhos, é ou não é? Em escolas e até mesmo na igreja. Você pensou que eu não ia falar da igreja, né? Tem ou não tem aqueles que perseguem? Tem. E a Bíblia diz que eu tenho que abençoar, não amaldiçoar. Esse abençoar não está limitado a uma expressão verbal. O irmão Edinaldo não gosta de mim, mas Deus abençoe ele. Você já viu gente falando assim? Esse Deus abençoe ele, eu não quero essa bênção para mim. Eu não quero essa bênção. Nesse tom, Deus me livre. Porque essa expressão, Deus abençoe ele, já está denunciando ódio, rancor, mágoa, uma série de coisas. É ou não é verdade? O abençoar e não amaldiçoar aqui é eu ser presente na vida dele mesmo. Mas o irmão fulano está passando uma luta. O irmão fulano, ele não gosta de mim, eu não sei qual é o motivo, mas está aqui uma ótima oportunidade para mim me reconciliar com o irmão. Eu ouvi o irmão falando, na hora que eu ia passando, eu ouvi o irmão fulano falando com cicrano, que o irmão está passando um momento de dificuldade financeira. Eu vou fazer umas compras e vou lá na casa do irmão. E aí você chega lá. Pai do Senhor, irmã Damares, a irmã Damares. Só um exemplo, né? Vai tomar logo aquele susto, né? A irmã Cauane veio aqui na minha casa. Se ela estiver já sendo trabalhada por Deus, ela já vai começar logo a sentir um quebrantamento. Mas se ela não estiver sendo trabalhada por Deus, ela vai dizer o quê? É muita audácia mesmo. Ela não tem noção do perigo, não. Espírito Santo, fala para ela vazar daqui. Tem gente desse jeito, gente. Mas se ela estiver sendo trabalhada por Deus, ela vai se quebrantar e você vai chegar, minha irmã, eu trouxe isso aqui para lhe ajudar. E eu quero lhe pedir perdão por alguma coisa. Eu não sei qual o motivo que eu tenho lhe desagradado, mas eu quero dizer, irmão, que eu não tenho problema nenhum com você. E às vezes, o que a irmã está passando, o propósito de Deus era exatamente essa reconciliação entre as irmãs, para que Deus venha derramar da sua graça sobre a vida dela, Deus venha abrir portas, abençoar. É ou não é assim que funciona? É desse jeito. E aí se abraçam e choram, e o Espírito de Deus realmente se alegra e enche as duas, e as duas estão lá na igreja, né? No departamento feminino, louvando a Deus, glorificando a Deus, não é verdade? Sem estar dando afinetada uma na outra. Pelo contrário, se abraça da paz do Senhor, porque houve cura, houve libertação, gente. É assim que funcionam as coisas.
É quando nós praticamos a palavra de Deus, é aí onde vem a libertação. O que é que vai me libertar das mágoas, do rancor, do ódio? É a reconciliação, é o pedido de perdão, é a liberação de perdão. São essas coisas que a Bíblia diz para nós fazermos. É que vai curar. Aí o crente está com a amargura do pai, da mãe, do irmão, sei lá de quem. E é uma coisa que está lá dentro do coração, sabe? É martelando na alma dela. E ela vai para a campanha não sei de quem, para a campanha não sei da onde. E vai e vem, e cai no chão, e levanta. E nada muda. Porque se não praticar a palavra de Deus, não tem libertação. A gente ora. E o Senhor liberta, né? Expulsa demônio, enfim. Mas se a pessoa não realmente se converter ao Senhor e buscar praticar a palavra de Deus, não vai adiantar. É mesmo que está enxugando gelo. É ou não é? É. Porque é questão de tempo, lá vai estar a pessoa de novo. Você vai orar, ela vai cair de novo. Aí daqui uns tempos, cai de novo. Vai passar a vida toda caindo. Compra logo um colchão daqueles infláveis. Irmão, bota logo aí no chão que eu vou orar pela irmã hoje. É certeza. Porque não pratica a palavra, não libera perdão, não pede perdão, não faz nada. Acha que ser crente é ir para a igreja e voltar. E no outro dia está lá do mesmo jeito, falando do povo, falando do pastor, falando de todo mundo. Não é ou não é verdade? Tem crente assim ou não tem? Tem. Cheia do Espírito Santo é que não é. Não é verdade? Mas quando vem um pregador de Pentecoste, ele é a primeira, é ou não é? Mas ela tem treta com a irmã fulana, com a irmã cicrana, não gosta de não sei de quem, fala não sei da onde, BBB, papapá. É que nem aconteceu aqui um dia, no culto das mulheres, aqui com as mulheres. Veio uma irmã que, graças a Deus, não é da remanescente. E a irmã estava ali, acho que mais ou menos onde a irmã Diana estava, a irmã Damares. E começou aqui o culto e aquela coisa toda. E quando é fé, a irmã se levantou e começou a chiar. Eu digo, a panela de pressão está pegando pressão. Tomara que não exploda. E a irmã começou a falar em línguas aí. Aí o Espírito Santo foi e deu discernimento aqui à irmã Estela. A irmã Estela levantou, foi lá com muita sabedoria, calma, abraçou a irmã aqui, botou a mãozinha aqui, botou a mão aqui, em nome de Jesus. Porque não tem uma vida na prática da palavra de Deus. É crente, mas se não praticar a palavra, não tem libertação. Jesus disse. A santificação está na prática da palavra. A libertação está na prática da palavra. Por isso que Satanás tem investido muito em distorcer a palavra de Deus. Porque se não há verdade, não há libertação, gente. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se não há verdade, não há libertação. As pessoas se iludem com esses cultos de libertação que tem, né? E aí você vem e vai, cai, sai um bocado. Aí você chega em casa, eles estão lá tudo esperando de novo. Ele só sai da igreja para a casa dela. Quando ela chega em casa, eles já estão todos lá. Oi, a gente já está aqui esperando você. Porque ele já sabe que ela vai brigar com o marido, que no outro dia vai estar falando, vai estar... Ele já sabe. Ela vai abrir brecha de novo, eles vão entrar de novo. Vai oprimir de... Está entendendo, gente, como é o negócio? Fique de...